Shalom Adonai. Estamos aqui mais esta tarde abençoada para estarmos agindo como atalaias e alertando a respeito de tudo que anda ocorrendo também no meio evangélico, né? Costumamos falar do que anda acontecendo na geopolítica, né? Mas também precisamos estar atento no que anda acontecendo também no meio evangélico e como atalaias temos o dever de anunciar todas essas heresias, todas essas apostasias que também são apontados nas Escrituras como sinais e evidência dos últimos tempos, que apontariam para a brevidade do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer um assunto aqui super polêmico que foi gerado pelo pastor presidente de uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular. E a Igreja do Evangelho Quadrangular tem como presidente nacional o pastor e ex-deputado federal Mário de Oliveira. E o Mário de Oliveira já está à frente da Quadrangular em nível nacional já há muitos anos. E o atual presidente, nacional da Quadrangular, ele é tão polêmico quanto a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. A fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular se chama Aimee Semple McPherson. Ela nasceu em 1890 e morreu em 1944, logo morreu com 54 anos, morreu jovem, mas também era uma figura super polêmica. Ela tinha muito ibope, pois tinha contato e relacionamento até com figuras de Hollywood. Era quase que uma popstar do meio gospel lá nos Estados Unidos, mas ela teve uma vida muito polêmica, principalmente no aspecto sentimental e algumas questões teológicas e doutrinária. E a vida da fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular é tão complicada, tão complexa, que até mesmo a sua morte gera, assim, uma dúvida, Alguns dizem que ela morreu por conta de alguns medicamentos, mas só que pela quantidade do medicamento que ela tomou, há também aqueles que acreditam que foi um suicídio. Se vocês quiserem um dia eu posso trazer aqui toda a história da Aimee McPherson, ou Aimee Semple McPherson, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, tão polêmica quanto ela nas questões doutrinárias, teológicas, e coisas do gênero, está o presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. E ele, na última convenção nacional, sim, isso foi na Convenção Nacional de Pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular, a 73ª Convenção, em uma das ministrações na qual foi concedida a ele, o presidente Mário de Oliveira, ele falou uma aberração. Sim, uma verdadeira aberração. Ele declarou que ele conversa, que ele tem contato, relacionamento com uma caveira que disse para ele que tem 630 anos. Ele conversa muito e é por várias vezes já que ele conversou e conversa com esta caveira. Inclusive, nessa ministração, ele diz que foi inspirado por esta caveira que tem 630 anos, que acabou se tornando amiga dele. E ele conta isso como um fato concreto. Não tem nada de simbolismo, de uma história figurada. A Bíblia tem parábolas, por exemplo, tem várias passagens bíblicas, que é tida como fábula, mas que traz uma verdade espiritual. Mas essa história da caveira não foi passado como fábula, nem parábola, mas como um fato que ele trouxe a público nessa convenção com 5.000 pastores. E eu vou mostrar um trechinho aqui, desta fala dele aqui, para vocês entenderem o quanto polêmico é o que o
presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil está trazendo nesta mensagem, proferida na 73ª Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ouça um pouquinho isso daqui. Você sabe, né, por conta do direito autoral, mas vamos acompanhando. Só eu e a Bianca. Pensei muito bem se eu revelaria ou não este segredo. Há cerca de uns 6, 8 meses atrás, eu estava na fazenda. Eu gosto de andar sozinho no mato, procurando vestígios de ser humano. O ser humano, por onde ele passa, ele deixa vestígio. Verdade. É uma aventura, é como uma procura pelo tesouro. Aí eu peguei uma estrada, mata fechada, uma estradinha, e sentei um pouco para descansar, estava sozinho. E sentado ali, gosto muito de ficar sozinho no mato, eu vi umas folhas de uma moita mexer a distância de uns 30 metros. Fiquei olhando, mexeu outra vez. Aí eu levantei e fui lá para ver. Não achei nada, só tinha uma pequena grota, um buraco. Aí voltei para casa. No dia seguinte, eu fui fazer a mesma coisa. Mas não me lembrava mais do movimento no mato. E aí, passando mais ou menos no mesmo lugar, automaticamente eu olhei para a moita e a moita mexeu novamente. Eu olhei e falei, não é nada, deve ser o vento. Passado mais ou menos um mês, eu voltei lá, né, para ficar uns 2, 3 dias lá. Aí eu voltei naquele mesmo lugar e eu vi um movimento na moita. Aí eu resolvi ficar olhando. Só a Bianca sabe disso. Bianca, forte, O Luiz, meu irmão, os meus sobrinhos estão aqui, não sei se meu cunhado Geraldo, a filha estão aqui. Aí fiquei olhando longamente ali, aí de repente vi uma cabecinha branca levantada no meio da moita. Fiquei olhando e foi levantando devagar, devagar. Antes de eu concluir, eu posso confiar em você que você não vai contar isso pra ninguém? Não. Se você for falar pra alguém, eu não posso falar pra você. Ele vai contar só porque o Chico gosta, né? O pessoal vai contar. Veja, ele está criando uma narrativa ali, em momento algum dá para entender que é uma história filosófica, que ele está conjecturando, que é apenas uma analogia. Não, ele está falando ali como sendo uma coisa literal que aconteceu. Vocês vão ver para depois dizer, quero saber o contexto. Né? Tem um povo aqui no YouTube e outras redes sociais, que quando vem um vídeo, por exemplo, de meia hora, né, alguém falando a maior bobagem do mundo, ele, não, mas eu preciso saber do contexto. Cara, em meia hora não dá para encontrar contexto, não. Então essa história que ele está contando aqui, vai ter gente depois para dizer, cadê o contexto? Tenho certeza que alguém vai figurar nos comentários aí com essa pergunta. Mas veja, não é uma questão, sabe, uma analogia que ele está fazendo ali. Ele está falando que isso aconteceu. Começa a ficar bom agora. Posso confiar? Não conte pra ninguém. Aí eu fiquei olhando, levantou e eu fiquei mais ou menos assim, esticado, era uma caveira. Escute, se você não acredita, você vai ver. Aí ela ficou olhando. E nós ficamos longos 10 minutos olhando, eu encostei no marco assim, fiquei encostado. E ela olhou para mim, ficou olhando uns 10 minutos. Aí ela disse assim, você não vai sair correndo de medo? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu não sei. Ela falou assim, eu estou tão feliz porque você é a primeira pessoa nesses 600 anos que eu estou aqui, 630 anos que eu estou aqui, toda vez que eu resolvo fazer contato com alguém, a pessoa sai correndo desesperada, morre de medo de mim. Meu Deus. Aí está, aí depois prossegue mais algumas coisas aí. Mas como você vê, né, ele traz isso como um fato, né? E até o final dessa mensagem aí, em nenhum momento ele deixa claro que foi uma ilustração, que foi uma fábula, que foi uma conjectura,
que foi alguma forma de trazer a atenção do público para transmitir uma verdade bíblica. Fica isso como uma revelação inédita, né? E um homem que vai completar agora no final do ano 79 anos, que é o caso dele aí, né, o Mário de Oliveira, né, presidente de uma igreja nacional, é assim, no mínimo, uma declaração bizarra, sem contar, né, que é antibíblica, porque para nós que conhecemos um pouco a palavra de Deus, né, a partir do instante em que se apresenta alguém dizendo que tem mais de 600 anos, como ele diz, 630 anos, né, a gente sabe que isso aí só pode ser demônio, espírito maligno, né? E qualquer outra pessoa que conhecesse um pouquinho da palavra de Deus repreenderia essa manifestação em nome de Jesus, né? E no final desse evento aqui, ele ainda entregou para todos os pastores que estavam ali um brindezinho, um presentezinho para todos os pastores que estavam ali. Receberam esse presente do pastor presidente da Quadrangular, que é um caixãozinho com uma caveira dentro. Dá uma olhadinha nisso aqui. Concluí a gravação, o fato é que não mostraram. Mas a pregação foi toda em cima dessa caveira e ele termina a pregação dando um presente para os seus pastores. Eu disse a vocês que ia mostrar, já deixa o teu like aí, se você puder nos ajudar. Bora ver qual foi o presente? Não esteja, segure na pessoa que está do seu lado. Aí está a sua fotografia. Olha lá. Pela inteligência artificial do futuro. Um caixão e dentro do caixão uma caveira. Vai abrindo e vai olhando. Bora ver a foto pra gente ter clareza. Olha aí o presente que o pastor. Foi isso que ele entregou no final da mensagem para todos os pastores que estavam nesta convenção. Sem contar que o pastor Mário, ele tem diversos temas polêmicos na questão doutrinária e teológica, né? E quando eu vi esse vídeo, assisti, reassisti, consultei outras coisas, eu falei, eu acho que eu deveria procurar uma informação de uma fonte oficial da própria Igreja Quadrangular, porque senão depois vão dizer, estão tirando do contexto, estão inventando história, estão pegando um trecho cortado de vídeo para dizer que o pastor Mário falou isso ou falou aquilo. E eu fui procurar no site da convenção da Quadrangular. E eu fui buscar a respeito dessa convenção. Então, olha só a informação que a convenção, o site da Convenção da Quadrangular está dando sobre esta mensagem, sobre esta polêmica. Ó, eu peguei no site da Convenção da Quadrangular, num documento que eles trazem aqui sobre justamente esta convenção em questão aí. Olha aqui. Convenção Nacional de 2024. Noite da terceira sessão do segundo dia da 73ª Convenção Nacional tem desfecho surpreendente com a mensagem da caveira. E eles vêm relatando todo o histórico aqui, né, do acontecimento dessa 73ª Convenção, e depois eu vou ler aqui apenas o detalhe em que a própria Convenção Nacional fala sobre essa mensagem aqui. Olha aí, preste atenção, ó. A mensagem da caveira. A mensagem principal da noite, intitulada A Mensagem da Caveira, foi entregue pelo pastor Mário de Oliveira. Ele iniciou com uma revelação surpreendente e pregou uma mensagem poderosa de admoestação à igreja, destacando que a linguagem tem poder sobre a vida e sobre a morte. A caveira simboliza o direito à salvação da vida eterna, anunciando que por causa do sacrifício de Cristo, a morte foi derrotada. Em todas as suas ministrações na Convenção Nacional, o presidente da IEQ sempre busca trazer reflexões que fazem pensar e refletir sobre vários aspectos da vida, e não diferente nesta noite. Sua mensagem foi transformadora e impactante. Para finalizar, ele entregou um item misterioso
aos participantes, que revelou o futuro de todos, uma caveira em um caixão. Citando Gênesis 3,19, ele lembrou a todos que és pó e ao pó tornarás. Gênesis 3,19. E ainda os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. Logo em seguida apresentou a música, Como é Lindo Viver, fechando a mensagem principal da noite com um aprendizado. Então veja bem, o que diz aqui no começo aqui, a mensagem principal da noite, a mensagem da caveira, foi entregue pelo pastor Mário de Oliveira e ele, preste atenção, ele iniciou com uma revelação surpreendente. Então, aqui está dizendo que ele trouxe isto como uma revelação surpreendente. E ele contou ali e pediu o segredo. E como o rapaz aí disse aí, né? O segredo que ele pediu para os 5.000 pastores, para não contar para ninguém, vai ficar entre os 5.000 pastores e o fuxico gospel, né? Mas eu estou trazendo aqui, né, uma matéria aqui da própria convenção, dizendo que de fato aconteceu e ele trouxe isso como uma revelação surpreendente, ou seja, uma experiência que ele teve. Mais perto das histórias do Mário de Oliveira, essa história da caveira é fichinha. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui uma matéria aqui, né, da época aí do site Isto É, né, para vocês entenderem um pouquinho da ficha do pastor Mário de Oliveira. E a ficha, o histórico do pastor Mário de Oliveira, daria para Netflix fazer um seriado ou uma trilogia. E seria uma trilogia mais ou menos no mesmo naipe do Poderoso Chefão. Daria sucesso mesmo, porque a história do Mário de Oliveira é bem parecida com a história do Poderoso Chefão da máfia italiana. Então vamos aqui. Conheça Mário de Oliveira, o pastor acusado de mandar eliminar o amigo e a ex-cunhada. Mário de Oliveira, na época da matéria, que ele tinha 75 anos, agora ele está com 78 e vai fazer 79 em novembro, tá? Mário de Oliveira, aos 75 anos de idade, é o líder máximo da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e foi deputado federal por 7 mandatos pelo estado de Minas Gerais. Por trás de uma história de sucesso na política e de uma vida eclesiástica à frente de um ministério com aproximadamente 2 milhões de membros, está um enredo que facilmente se tornaria série da Netflix. Acusado de planejar a morte de um amigo. A decadência política do deputado começaria em 2007, quando policiais descobriram em São Paulo um plano para assassinar o amigo de Mário e também deputado William de Souza, do PTC de Minas Gerais. A morte de William de Souza estava encomendada a um pistoleiro profissional e, segundo o inquérito policial, o plano foi descoberto por acaso. De acordo com o site Isto É, na manhã de 18 de junho de 2007, policiais militares deveriam atender a uma ocorrência de um corpo baleado com 2 disparos, encontrado no chão de uma calçada na periferia de São Paulo. Depois da chegada do carro fúnebre, os policiais receberam uma chamada telefônica anônima, denunciando o autor do assassinato. Tratava-se de um matador profissional. Rapaz alto, loiro, olhos castanhos e que atendia pela alcunha de Alemão. O criminoso estaria no shopping Tamboré, às 11 horas, na praça de alimentação, trajando calça jeans e camiseta azul com listras brancas. Assim que receberam a informação, os investigadores foram até o shopping. E, de fato, lá estava o suposto criminoso. Assim que o rapaz viu os policiais, fugiu em disparada, deixando para trás, na mesa que ele ocupava com outro comparsa que foi detido,
um pendrive, uma foto e algumas folhas de papel. Quando os policiais abriram o cartão de memória no computador da delegacia, constataram que o matador profissional tinha arquivado um plano de morte e as tratativas da encomenda do crime. O próprio matador profissional grampeava suas conversas com seus contratadores. Estava lá, abre aspas, alemão. Tinha a missão de matar, por 150 mil reais, o deputado federal Carlos William de Souza, do PTC de Minas Gerais. Depois de revelado o conteúdo das gravações, o parceiro de alemão, Odair da Silva, não teve outra alternativa a não ser admitir que a trama era financiada pelo seu patrão, o também deputado e pastor Mário de Oliveira, do PSC de Minas Gerais. O deputado não havia sido morto porque em pelo menos 3 ocasiões ele não estava só, conforme os pistoleiros esperavam. William de Souza era amigo pessoal de Mário de Oliveira há mais de 20 anos e advogado da Igreja do Evangelho Quadrangular. Na verdade, teria sido Mário de Oliveira o responsável por lançar o William na política. Segundo investigações, Mário queria que William renunciasse ao mandato para que um pastor da igreja, que ficou como primeiro suplente, assumisse o cargo. Como William se negava, teve sua morte encomendada. O processo foi parar no STF, mas acabou sendo arquivado, pasmem vocês, por falta de provas. Agora mais outra do Mário de Oliveira, acusado de planejar a morte da ex-cunhada. Também pesa contra o reverendo a acusação de haver tramado para assassinar a cunhada, Maria Mônica Lopes. Segundo uma testemunha identificada como Oswaldeci Nunes, o pastor costuma dizer: "Vou mandar matar a Mônica." É ex-cunhada dele, né? De acordo com o processo, Mônica era casada com um irmão de Mário e quando separou dele, pediu 50% de tudo o que tinha em seu nome, incluindo uma fazenda na cidade de Miranda, em Mato Grosso. No entanto, essa fazenda era, na verdade, de Mário, o pastor, né? Presidente da Quadrangular. E Mônica sabia disso. Segundo a testemunha, isto causou um ódio tremendo por parte de Mário de Oliveira em relação à ex-cunhada, que em 3 de abril de 2009, o depoente foi chamado à casa de Mário de Oliveira. E no quarto dele, ali foi-lhe proposto que viesse a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a finalidade de conseguir um pistoleiro visando matar Mônica. A testemunha teria ido se negado a fazer o serviço e se afastou de Mário de Oliveira. Ele conta que no início de novembro de 2009 foi procurado pelo pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, o senhor Marcos Antônio Barros, narrando ele, Marcos Antônio, foi procurado pelo líder estadual da IEQ em Campo Grande, o senhor Cláudio Braga, que lhe ofereceu 5 mil reais para que ele, Marcos Antônio, matasse Maria Mônica Lopes, a mando de Mário de Oliveira, passando inclusive o endereço da ex-cunhada e 2 fotografias da frente da residência daquela senhora. Por não aceitar contratar o pistoleiro, o pastor Marcos Antônio passou a ficar isolado na participação da Igreja do Evangelho Quadrangular em todo o estado. Ainda segundo o processo, a fazenda em questão tem cavalos de raça na ordem de 100 mil reais. Aí está um breve relato, mas tem muito mais do pastor Mário de Oliveira, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Faça sua avaliação, o que você acha de tudo isso? Devemos ou não estar orando, intercedendo e vigilantes
pois este é o nível de grandes homens que estão ocupando as tribunas e púlpitos dos grandes ministérios, né? Oremos, vigiemos, pois Cristo está voltando. E, como diz a palavra de Deus, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Amém? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, deixa o joinha. Eu também faço um trabalho missionário lá na África, em Moçambique, onde ajudamos na alimentação de centenas de crianças. Se você quiser fazer parte desse projeto, aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, tem todos os dados necessários para você nos ajudar no nosso projeto lá em Moçambique. Veja em outros vídeos nossos as imagens, sempre no final dos vídeos, de todo o nosso trabalho ali em Moçambique, juntamente com o pastor Gabriel. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal, me dê essa força, me dê esse moral.